Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Graça e paz. Me chamo Edilmar, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Auer, em Curitiba. Quando lemos que está escrito em Gênesis que tudo que Deus criou era perfeito e bom, pode surgir a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Com certeza, é uma pergunta que tem sido feita há milhares de anos no decorrer da história da humanidade. Entretanto, se analisarmos de forma cética, corremos o risco de cair em uma desesperança que levaria a própria humanidade a um caos. Pois em um primeiro momento, a maldade do homem, as catástrofes naturais e os males que acometem o ser humano, ano após ano, nos dão conta da miséria humana. Quando o Espírito Santo age em nós, podemos fazer uma análise do questionamento à luz da palavra do próprio Deus. Lá no Éden era tudo perfeito, mas o pecado do homem contaminou toda a natureza. Essa contaminação trouxe consequências drásticas para toda a criação. Fica então uma outra pergunta: por que Deus não eliminou já ali todo o mal e suas consequências? Quando a palavra de Deus, em Deuteronômio 29:29, nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Fica a certeza que o homem jamais terá todas as respostas que tanto quer, dentro dessa razão humana. O que podemos ter certeza, principalmente como cristãos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que todas as coisas que o homem passa aqui nessa vida está dentro da soberania de Deus e de seu plano determinado na eternidade. Tudo acontece dentro do propósito maior, que é a salvação do homem em Cristo Jesus. Salvação esta da morte pelo pecado do primeiro homem Adão. O próprio Cristo nos alertou sobre todas as coisas em Mateus 24, 6, 12, que diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Diante dessa afirmação do próprio Cristo, não podemos ficar desesperançosos, como se tudo o que acontece está fora de controle, porque a própria profecia nos remete a um plano muito maior. Mesmo as pessoas boas passam por momentos difíceis na vida. Como exemplo na Bíblia, temos a história de Jó. Entretanto, mesmo diante desse relato bíblico, veremos que tudo o que Jó passou não foi sem a permissão de Deus. Poderíamos, então, dizer que todos os acontecimentos citados por Jesus também estão sob esse argumento da permissão de Deus, e nos mostra que ainda assim estão sob o controle dele. Podemos sim afirmar que Deus é bom o tempo todo, porque no final de tudo, o que teremos é a eternidade junto a Ele. Jamais podemos afirmar que a vontade de Deus nos isentaria de passar por situações que muitas vezes nos levam a sentimento de dor e angústia. Romanos 5, do 3 ao 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Imaginar que só teríamos coisas boas nessa vida e que todos os acontecimentos ruins descritos por Jesus não nos afligiriam, com certeza estaríamos definitivamente contradizendo toda a palavra de Deus. Pois mesmo os seus escolhidos foram alertados na própria pregação de Jesus sobre as aflições que passaríamos. Podemos sim afirmar, sem sombra de dúvida, que as coisas ruins que acontecem são advindas do pecado de Adão.
ainda que dentro do controle de Deus. Mas também podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a salvação é nos dada através do sacrifício de Jesus. E saber que tudo que acontece em nossas vidas está assim nos propósitos de Deus, e acontecem para a glória dele, como está escrito em Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por que quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Auer.